Pessoal, então vamos lá então, agora aqui oficialmente, né? Boa noite a todos, não, boa noite a todo mundo aí oficialmente aqui. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Toda quinta-feira a gente vai estar aqui, agarrado aqui nessa disciplina, que vocês vão ver que é uma disciplina, como eu falei, muito importante, importantíssima. Vocês vão ver o porquê já, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali o conteúdo programático, vou fazer uma apresentação de toda a disciplina, e hoje eu já inicio a unidade 1 com vocês aí, e vocês já vão começar a ver a importância dessa disciplina aqui para a vida profissional de vocês. Gente, e uma coisa que eu costumo falar, essa disciplina é importante na vida de qualquer tipo de profissional. Vocês vão ver, independente da área que você atua. Ah, professor, mas isso não é uma coisa da área de RH? Sim, gente, mas o assunto RH hoje, todos os tipos de profissionais, eles precisam ter uma noção muito boa de RH. E eu vou falar o porquê já. Deixa eu só primeiro, então, me apresentar aqui. Pelo que eu vi ali, parece que tem muito aluno aí que está a primeira vez que está tendo aula comigo. Então, pessoal, é o seguinte, meu nome é Eduardo Nogueira Rocha, mas eu tenho 2 apelidos que eu vou falar para vocês quais são, e aí vocês podem me chamar como vocês quiserem, da forma melhor que vocês acharem, tá? Porque o meu nome é Eduardo Nogueira Rocha, mas eu tenho um apelido também que é mineiro. Vocês já devem ter percebido por quê, né? Vocês já devem ter percebido o meu sotaque. Eu moro no Rio já há 20 anos. Eu estou fazendo esse ano 20 anos certinho. Eu vim para cá, cheguei aqui no Rio em 2001. Então, mas até hoje eu não perdi um pouco só do sotaque, mas ainda fica um pouco do sotaque ainda, né? Então, o pessoal me chama muito de mineiro ou professor mineiro. Tinha uma outra faculdade que eu dei aula e o pessoal só me chamava de professor mineiro lá. Ah, Eduardo, você não deve conhecer minha cidade, não. Minha cidade ela é pequenininha, assim, chama Arcos. A cidade mais próxima lá, que é conhecida lá, é Divinópolis. Divinópolis o pessoal já conhece um pouco. Mas a minha cidade, Arcos mesmo, pouquíssima gente conhece Arcos. Você cresceu em Laranjal. Eu já ouvi falar Laranjal, mas também não sei. Minas é muito grande. Tem muito município pequenininho, né? Às vezes a gente ouviu falar de alguma cidade e tal, mas eu não sei localizar no mapa, não. Miraí. Ah, muito bom. Então tem uns conterrâneos meus aí, tem um pessoal da minha terra aí na turma aí. Muito bom. São muitas cidades. Mas aí, então, pessoal, tem gente que me chama de mineiro. E eu tenho um outro nome, apelido, que na verdade é um nome artístico, que é uma marca até que eu tenho registrada, que eu vou falar para vocês o porquê, que é Capote. Então, Capote é um nome artístico que eu tenho, porque, na verdade, pessoal, vou contar, vocês vão até achar estranho, mas eu sou músico, compositor, arranjador, sou multi-instrumentista e, na verdade, gente, eu vim para o Rio de Janeiro, foi para mexer com música. Eu não vim para o Rio de Janeiro, mas nem sonhando em dar aula, nem se passava pela minha cabeça. Nem se passava pela minha cabeça em dar aula. Quando eu cheguei aqui em 2001, qual que era a minha vida, pessoal? Vocês não vão nem acreditar. Eu tinha saído do interior, ido para Belo Horizonte, tinha montado uma banda lá em Belo Horizonte, eu era músico, eu nasci numa família de músicos, minha família toda, todo mundo é músico lá. Então, eu nasci na família de músicos, tive banda a minha vida inteira, banda de rock, esses troços, e fui para Belo Horizonte, montei banda lá em Belo Horizonte, nós gravamos um disco lá em Belo Horizonte com a banda, e tive já a banda cover do Raul Seixas, vocês não vão nem acreditar, é uma pena que eu não tenho foto, meu Deus do céu. Eu era Raul Seixas, chamava Baú do Raul, eu tinha uma peruca do Raul Seixas, roupa, deixava meu cavanhaque um pouco maior, tinha uma roupa do Raul Seixas, cantava igualzinho Raul Seixas, fizemos show pro interior de Minas todo. Aí um dia lá eu tive um descontentamento grande com a turma lá, com a banda, falei, quer saber de uma coisa? Eu era já compositor, já estava compondo músicas, falei, vou lá pro Rio de Janeiro, tentar minha vida de músico lá no Rio de Janeiro, e vim.
Só que eu já não era novinho, não. Eu já estava já com acho que 29 anos, sei lá, por aí. É isso mesmo. Aí cheguei aqui no Rio de Janeiro e eu falei, quer saber? Eu falei, nossa, eu parei, vi esse mundão todo aqui, falei, nossa, eu já estava desde cedo na estrada mexendo com música e as coisas, tinha hora que começava a engrenar, quando via acontecer alguma coisa que estava errado e as coisas não engrenavam, e eu já estava aqui no Rio de Janeiro, eu falei, quer saber? Eu tinha feito 1 ano de administração lá em Minas e tinha trancado para eu ir para Belo Horizonte, mexer com banda e tal. Falei, gente, quer saber? Depois eu fico aqui anos e anos e anos mexendo com música. Uma hora eu vejo que esse negócio foi só ilusão, que esse negócio não deu nada. E aí também eu não estudei, eu não fiz faculdade. Eu falei, eu vou primeiro terminar minha faculdade. E assim resolvi. Fui terminar minha faculdade, tinha feito 1 ano lá, eu transferi as matérias para cá, consegui eliminar um monte de matéria, voltei para a faculdade e aí minha vida mudou completamente. Sei o que aconteceu, caiu um raio na minha cabeça, que eu falei, quer saber, eu vou fazer pós-graduação, aí comecei a trabalhar, comecei a gostar do trabalho, já fui para a área comercial numa empresa aí, me formei, comecei a fazer MBA, aí me despertou uma vontade muito grande de dar aula. Eu falei, eu quero ser professor de faculdade, eu vou fazer de tudo aqui. E comecei a correr atrás, fiz 2 MBAs pesados, 2 MBAs muito bons, um MBA na Fundação Getúlio Vargas, fiz MBA em Engenharia Financeira na UF. E aí quando veio, já fui promovido lá na empresa que eu trabalhava, fui promovido a gerente comercial, quando veio me chamaram para dar aula na faculdade, as coisas aconteceram, minha vida mudou, e eu fui deixando aquele negócio de música, foi ficando meio de lado, e tal. Aí, gente, acabou que eu entrei de cabeça nesse mundo aí, e fui muito feliz minha vida inteira dando aula. Hoje, depois eu acabei descobrindo que, nossa, a coisa que eu mais amo na minha vida é dar aula. Aí, quando foi em 2014, eu falei, não, gente, agora eu também vou voltar a mexer com música. Montei um home, eu estava ganhando dinheiro, um dinheirinho até legal e tal, estava com uma condição relativamente boa e tal. Falei, vou montar um home studio aqui em casa, vou começar a aprender a gravar, aí eu mesmo posso gravar meus próprios discos. Vou escrever um livro, falei comigo, comecei a escrever um livro. Tava com os negócios tudo organizadinho. Quando vocês lembram, chegou 2014, não sei se vocês lembram exatamente, mas em 2014 veio uma crise financeira no Brasil aí, que foi uma coisa horrorosa. E eu tava, quer ver aqui, ó, eu tinha gravado um disco, ó, euzinho aqui, ó, tá vendo, ó, capote, um disquinho, um protótipo e tal, que eu tinha feito, tinha feito um livro, ó, meu livro bonitinho, Capote, ó lá, As Chaves do Sucesso, então usava o nome Capote, ó lá. Tava com o negócio todo engatilhado para lançar, que aquilo ali era mais um protótipo e tal. Tudo engatilhado para lançar. Veio aquela crise de 2014 que avacalhou meus planos todos. Lá na empresa que eu trabalhava, as coisas começaram a não ir bem. A gente foi parando de fechar contrato. A faculdade, que eu dava aula numa outra faculdade na época, a faculdade começou a perder aluno. Aquela crise econômica feia, os alunos começaram a trancar a matrícula, foi reduzindo turmas, o dinheiro foi ficando escasso, aí eu deixei os negócios de lado, que eu precisava de um dinheiro para investir, né? Isso aí, para a gente lançar um produto desse, precisa ter um dinheirinho para investir, senão não tem jeito. Fui deixando de lado, aí 2015 foi pior ainda, aí que a coisa piorou mais ainda em 2015, aí que eu deixei as coisas de lado. Aí, em 2016, a coisa ficou mais complicada, que eu mudei de empresa, eu saí, acabou que naquela empresa as coisas começaram a não dar certo. Eu saí da empresa, fui para uma outra empresa, mas a coisa também não engrenou. Acabei saindo da faculdade que eu dava aula. Daí, um tempo, eu recomecei minha vida na Uniswan, mas aí, aquela história de você recomeçar a vida, aí acabou. Eu falei, não, agora eu preciso estruturar minha vida de novo para voltar com meus planos, né? E foi ficando. Aí, o ano passado, gente,
No início do ano passado, eu comecei 2020 a 1.000 por hora. Tinha voltado de novo para o mercado, uma empresa boa aí, já estava engatilhado lá na Uniswan, aqui na Uniswan de novo. Falei, 2020 agora, vou botar para quebrar. Vou botar meus planos em dia, em prática de novo. Agora, quando vê o que aconteceu ano passado, veio essa pandemia e jogou um balde d'água fria de novo em todos os meus planos de novo, que aí eu acabei saindo de novo do emprego que eu estava. Fiquei o ano passado só dando aula. Então foi um ano difícil. Também esse negócio de música, também que ia adiantar querer lançar disco em plena pandemia, tudo parado, não tinha jeito de fazer show, não tinha jeito de fazer nada. Então parei minha vida toda. Então agora, esse ano, agora, se Deus quiser, agora que a coisa deu uma melhorada, né? A gente está vendo aí uma luz no fim do túnel. Já daqui a pouco a gente já vai estar completando a vacinação, todo mundo aí, se Deus quiser, vamos, né? Se Deus quiser, nós vamos dar uma melhorada aí no próximo ano, se a coisa evoluir do jeito que vai. Se não vier nenhuma outra variante pior do vírus, Deus me livre e guarde, né? Não vou nem falar, bater na madeira aqui até, não vai acontecer nada não. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O ano que vem vai ser um ano bom para todos nós, se Deus quiser, e eu vou poder colocar meus planos em prática. Aí eu aviso vocês, né? Vocês vão ver aí. Quem quiser, me adiciona lá nas redes sociais. Tem lá minha página lá no Facebook, que é Eduardo Capote. No Instagram também, vocês me acham lá como Eduardo Capote. No LinkedIn. Canal no YouTube. Tem um canalzinho no YouTube onde eu posto, de vez em quando, vídeos bacanas falando sobre sucesso pessoal e profissional. Eu dei uma paradinha agora nas férias, eu gosto de dar uma paradinha e mexer com os projetos particulares meus. Mas agora, daqui a pouco, eu vou voltar a gravar meus vídeos falando sobre sucesso pessoal e profissional. Uns vídeos bem legais. Uma hora eu vou compartilhar com vocês lá o caminho. Daqui a pouco, gente, eu vou avisar vocês, mas eu estou bolando, eu parei nas férias também, eu bolei aqui também um curso de Excel para dar gratuitamente para todos os alunos meus que quiserem. Então, eu vou anunciar para vocês, fiquem tranquilos, eu estou preparando um curso de Excel muito bacana, deve ser aos sábados de manhã, né? O Excel básico, intermediário e já alguma coisa de Excel avançado. A gente vai fazer até tabela dinâmica, um monte de coisas bacanas. Cíntia, fica tranquilo que eu vou anunciar aqui na turma aqui com antecedência, tá? Eu tenho que ver também, né, qual plataforma que eu vou usar para ver se vai ter limite de pessoas e tal. Aí a gente vai combinar direitinho. Estou acabando de formatar o curso lá. Aí, no momento oportuno, eu aviso vocês e vejo quem está interessado. A gente faz uma listinha, monta um grupinho separado só para a gente poder fazer um controle aí para o pessoal, para ver quantos que vão participar e a gente vai fazer esse curso de Excel, porque Excel hoje, gente, eu acho também uma ferramenta muito importante, porque é muito exigido também em entrevistas de emprego, né? Hoje em dia, dificilmente você vai trabalhar numa empresa aí que você não vai usar Excel. Não, e tem cargos aí, dependendo do que você for trabalhar, você não adianta ter só uma noção básica de Excel, você tem que ter uma noção intermediária aí, um nívelzinho melhor. E aí você vai para uma entrevista de emprego, bem preparado em várias coisas. Chega lá, você esbarra no Excel, o cara te dá um teste de Excel lá, e você acaba, de repente, perdendo uma vaga que poderia ser o emprego da sua vida. O Excel, gente, é fundamental. Então, eu vou terminar de elaborar o curso aqui, vou avisar vocês e já, mais rápido possível, a gente deve começar esse curso aí. Aí eu aviso vocês. Então, já falei quem que eu sou. Meu nome é Eduardo Nogueira Rocha, tenho os apelidos Mineiro, Capote. Aí, gente, vocês podem ficar à vontade para me chamar como vocês quiserem, porque esses apelidos aí eu não me incomodo de forma alguma que me chame nem de Mineiro, nem de Capote. Muito pelo contrário, eu gosto porque eu sei que é um apelido carinhoso, o pessoal me chama com muito carinho de Mineiro, de Capote, então não é nenhum apelido que eu não goste, não, pode ficar tranquilo. Chamem como me quiser.
A Siciliana, coordenadora do meu curso lá, também me chama. Siciliana tem hora que ela me chama de Eduardo, tem hora que ela me chama de Mineiro, tem hora que ela me chama de Capote. Então vamos lá, ó. Só uma coisinha aqui, antes de eu passar para a matéria propriamente dita ali, para apresentar a matéria, como eu falei aqui de grupo de Excel, deixa eu dar um aviso também, aproveitando que eu lembrei, falei de Excel não, de WhatsApp. Aproveitando que eu falei de WhatsApp aqui, eu lembrei de uma coisa. Gente, olha só, eu gosto de montar aquele grupo no WhatsApp. Eu acredito que uma boa parte de vocês estão lá. Quem não tiver, me fala que eu mando o link aí para você poder entrar. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estou alertando aqui porque eu sei que tem gente que não gosta muito de ficar entrando nesses grupos de Excel. Hoje eu estou com Excel na cabeça. Grupo de WhatsApp. Eu sei que tem aluno que às vezes fica assim, professor, tem que entrar no grupo, porque eu não gosto desses grupos de WhatsApp, porque o pessoal fica lá de tititi, de fofoquinha. Mas, gente, olha só, esse grupo, eu prometo para vocês que não vai haver nada que não seja ligado à nossa matéria. Eu mesmo sou o primeiro a dar um grito lá, se eu perceber que alguém está postando qualquer tipo de outra coisa lá que não seja ligada à nossa matéria. Tá? Então, esse nosso grupo, eu vou mandar o link já já. Já já eu mando o link aí para quem pediu. Que esse grupo, deixa eu falar para vocês aqui, ó, tem uma coisa, é terminantemente proibido. Ó, tem 3 assuntos que eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, ó, de política, não precisa nem querer falar nada de Bolsonaro, de Lula, de ninguém, de político nenhum. Nada de futebol, não tem que vir lá falar de Flamengo, de Vasco, de não sei quem. Nada de religião, nada desse tipo de assunto que gera polêmica, que gera discussão. Eu não quero saber disso lá. O grupo do WhatsApp lá a gente monta para melhorar a nossa comunicação. É para a gente falar da matéria. Alguém pode até compartilhar algum vídeo, alguma matéria que seja relacionada ao assunto. Então, de vez em quando, eu compartilho com vocês. Toda semana eu vou postar lá. Eu recebo muito vídeo de RH, sobre desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas, coisas de comportamento humano. Eu recebo muito vídeo, eu vejo, eu pesquiso coisas demais no YouTube sobre o assunto, estou sempre tentando me atualizar. Eu conheço muita gente no mercado, eu convivo com muitos professores. Então, é normal que eu receba muita coisa bacana no meu WhatsApp. Se tudo que eu receber que for for relativo ao nosso assunto, aí eu vou compartilhar com vocês. Da mesma forma, se alguém de vocês receber um negócio qualquer interessante sobre RH, sobre desenvolvimento humano, sobre carreira, sobre comportamento humano, pode compartilhar lá no grupo lá. E isso não tem problema. Né? Mas não é para ficar lá, começa compartilhando negócio de política, daqui a pouco começa a discutir Bolsonaro e Lula, isso é chato. Não, isso aí eu já vou dar o grito na hora lá e não vou permitir, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então é para usar o nosso grupo aqui para nosso benefício. E tem outra coisa também que é muito importante, o grupo, né? Hoje, por exemplo, eu não atrasei um pouquinho, eu não cheguei um pouco atrasado, eu peguei um trânsito, tive uma reunião hoje à tarde numa empresa, saí atrasado lá da reunião, correndo, peguei um Uber para chegar correndo em casa, mas peguei trânsito, me atrasei 10 minutos, eu não mandei um WhatsApp lá para vocês, eu achei que ia dar para chegar a tempo, na hora que eu vi que não ia dar, eu falei, deixa eu avisar o grupo. Já avisei, pessoal, vou me atrasar 10 minutos hoje. Então, serve para esse tipo de coisa. Pode acontecer... Eu acho que não vai acontecer não, mas pode acontecer de um dia eu não poder dar aula. Ué, eu sou ser humano. Gente, tem muito tempo que eu não falto a aula, muito tempo. Não gosto de faltar aula, eu posso estar doente, passando mal, se eu der conta de estar aqui, eu vou estar aqui, tá? Hoje, por exemplo, eu estava morrendo de dor de cabeça, mas eu tomei a segunda dose da vacina essa semana, terça-feira, deu aquela reaçãozinha, fiquei com dor de cabeça. Hoje, de tarde, eu estava morrendo de dor de cabeça, fui para a reunião que eu estava morrendo de dor de cabeça. Cheguei lá na empresa, os caras falaram, Eduardo, você está bem? Você tá? Eu falei, estou com dor de cabeça, eu tomei a segunda dose. Falaram, vamos liberar você aqui, mas acabou que eu fiquei até o final da reunião,
Mas aí, depois eu tomei uma Neosaldina lá, deu uma melhoradinha, cheguei aqui em casa, tô aqui dando aula, não tem nada disso de deixar de dar aula por causa de pequenas coisas, não. Mas pode acontecer de algum dia eu ter um problema maior e não poder realmente dar aula, aí eu já aviso vocês, pessoal, ó, hoje eu tô com um problema assim, assim, assado, não vou poder dar aula. Senão, imagina, eu vou e posto alguma coisa no Classroom, às vezes vocês não veem, aí fica aqui vocês me esperando aqui, né? Todo mundo me esperando, quando vê, não vou dar aula. E aí vocês perderam o tempo de vocês. O tempo hoje é precioso. Então, e outra coisa, né? Então, vocês podem se comunicar comigo também. Eu até prefiro que comuniquem pelo WhatsApp. Você tem um grupo lá, porque é o seguinte, a nossa vida hoje, gente, eu penso assim, a nossa vida hoje, ela está toda em volta do celular, do WhatsApp. Eu fico o dia inteiro de olho no meu WhatsApp. Eu acordo de manhã, vocês também, a primeira coisa vai lá ver as mensagens no WhatsApp. Na hora de dormir, até o último momentozinho, até antes de eu fechar o olho, eu ainda estou lá olhando minhas mensagens lá antes de dormir. E tenho certeza que muitos de vocês também é assim. Né? O WhatsApp eu estou o tempo todo. Então, eu até prefiro que qualquer coisa que você precise de mim, que você use o WhatsApp. Se você não quiser, de repente, falar no grupo, de repente você quer falar alguma coisa comigo, não quer se expor, pode me mandar um WhatsApp no privado. Aí eu só peço para se identificar. Quando você me manda lá no grupo, eu sei qual que é a matéria, né? Ah, professor, estou com dúvida aqui no trabalho. Aí eu não sei nem de que... Se você me manda no grupo, eu sei de qual matéria você está falando. Se me manda no privado, eu tenho que ficar tentando identificar quem que é, qual matéria que é. Mas pode me mandar tanto no grupo quanto no privado, tá? Deixa eu mandar aqui o link aqui, ó. Deixa eu abrir o meu WhatsApp aqui, copiar lá o link. Espera aí um pouquinho só. O computador hoje, a minha internet é um pouquinho lentinha. Espera aí que já vai... Deixa eu acessar aqui pelo smartphone que ele acelera lá. Ó, então tá aqui, ó, o nosso grupo bonito. Já entrou mais gente ali, ó. Vem cá, cadê o negócio? Dados do grupo. Cadê? Convidar via link. Ó, copiar link. Copiar o linkzinho aqui. Escrever aqui. Grupo no WhatsApp. Aí, ó. Então, quem ainda não entrou, pessoal, depois, se quiser, entra lá. Como eu disse, é um grupo que a gente não vai ficar lá conversando abobrinha, não. Vamos falar de coisas boas da matéria e facilita a nossa comunicação. Porque eu estava falando, o e-mail, gente, tem dia que eu tenho outras atividades, eu trabalho de dia. Igual hoje, eu tive reunião a tarde inteira fora. Eu tenho outros projetos particulares meus. Então, tem dia que eu chego aqui em casa em cima da hora, como foi hoje. Aí eu já vou dar aula. Eu já chego aqui, já entro direto na aula. Eu acabo minha aula, vou fazer janta. Aí, às vezes, tem dia que eu estou tão enrolado que eu nem vejo meu e-mail. Aí, de repente, você me manda um e-mail ou me manda alguma mensagem lá pelo Classroom, sei lá, e eu não estou tão enrolado e você, de repente, precisa com urgência da resposta do meu atendimento e eu não vejo o e-mail, não vejo o Classroom, não vou te responder. No WhatsApp não tem jeito. Eu posso não responder na hora. Porque às vezes eu posso estar numa reunião, enquanto eu estou lá na reunião, eu deixo o meu celular lá guardado. Mas aí, assim que eu terminar a reunião, eu vejo minhas mensagens, se tiver alguma coisa de vocês, eu respondo. Assim que der, eu respondo. Combinado? Então, vamos lá, pessoal, olha só. Vamos iniciar aqui, então, pela apresentação da disciplina, que eu já mandei hoje lá no grupo do WhatsApp. E eu já postei isso lá no Classroom. Depois da aula, eu vi que entrou novos alunos lá no grupo. Então, eles não viram o material que eu mandei. Depois que eu terminar a aula, eu vou tornar a mandar o material lá no grupo do WhatsApp. Gente, olha só, objetivos dessa disciplina. Por que nós vamos estudar desenvolvimento e comportamento humano nas organizações? Primeiro objetivo, compreender a importância do comportamento humano
como fator preponderante em todos os relacionamentos na organização. Vamos ler os objetivos específicos aqui, que eu vou parar para explicar isso melhor. Olha lá, objetivos específicos. Identificar e aplicar os principais métodos de avaliação de desempenho. A gente vai ter 4 unidades que eu vou mostrar já já para vocês. A primeira delas, nós vamos começar hoje, já é falando de avaliação de desempenho. Compreender e interpretar as etapas do processo de treinamento e desenvolvimento, TID, né? Treinamento e desenvolvimento. Gente, só uma coisa, vocês estão vendo minha tela, né? Esqueci de perguntar. Estão vendo lá, né? Meu PowerPoint, que às vezes eu compartilho minha tela e dá um probleminha também. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo, né? Beleza. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Estava falando treinamento e desenvolvimento, o que mais? Distinguir as diferenças individuais que compõem a diversidade organizacional. Então, treinamento e desenvolvimento, você vai ver que é a unidade 2. Depois, a unidade 3, nós vamos começar a falar sobre realmente o comportamento humano. Então, aí a gente fala muito sobre a diversidade organizacional. O que é diversidade organizacional, gente? É uma das maiores dificuldades que nós temos hoje para trabalhar nas empresas, principalmente para você ser um gestor dentro de uma empresa, para você tomar conta de um departamento, ser um gerente de uma empresa, ser um gestor, porque você vai ter pessoas para comandar, e dentro de uma organização, você vai ver, na unidade 3, ela é sensacional, você tem pessoas de todas as formas ali dentro. Você tem pessoas que pensam muito diferentes uma das outras, e nós vamos entender até o porquê. É muito bacana essa unidade aí. Então, a gente vai ter que entender, eu vou mostrar para vocês o porquê disso aí. O que mais? Reconhecer e praticar os processos de inclusão social, classificar os conflitos organizacionais. Então, gente, importantíssimo, ó, os conflitos organizacionais, entender os processos de negociação, para você liderar um grupo e fazer com que aquele grupo trabalhe, né, em harmonia rumo aos objetivos da empresa lá, e todo mundo se dando bem, que é muito difícil. É a maior dificuldade que a gente tem hoje nas organizações. Distinguir as relações de poder e reconhecer os aspectos da política nas organizações. Gente, então, olha só, como eu tinha falado um pouquinho mais cedo, deixa eu até abrir um parênteses aqui, rapidinho, daqui a pouco eu volto para o meu PowerPoint aqui. Se eu tinha falado mais cedo, gente, a coisa mais difícil hoje que a gente tem é a gente mexer com recursos humanos. A turma de vocês, eu acredito, pelo menos uma boa parte, depois eu até quero ver isso direitinho, uma boa parte deve ser do curso de administração, não é? Deixa eu ver aí, me responda. Deve ter gente de administração e de contábeis, isso eu tenho certeza. Se tem alguém aí que não é nem de administração e nem de contábeis? Eu sou de psicologia. Psicologia, ó, que bacana, tá vendo? Mas quem aí é de ADM? Tem muita gente de ADM, né? Aí, ó, tá vendo que eu falei, uma boa parte, beleza. Então, já vi realmente uma boa parte de ADM. Tem gente de contábeis aí? Quem for, escreve aí, conte. Contábeis. Não, mas costuma ter. Tem alguém de contábeis? Bom, então parece que a grande maioria realmente é de ADM. O ano passado eu tive na minha turma muita gente de contábeis. Psicologia, então, isso aqui é muito interessante para a área de psicologia também. A hora que a gente entrar na unidade 3... aí o pessoal da psicologia vai achar muito bom, porque aí a gente estuda realmente o comportamento humano. Muita coisa. Vamos fazer testes vocacionais, uns testezinhos que eu tenho. Eu não sou psicólogo, sou administrador. Mas por eu ter estudado demais RH, dou aula de RH há muitos anos, mexi muito com RH na minha vida, né? Sempre tive minhas equipes lá, ajudei. Teve uma empresa que eu trabalhei, eu vou dar muito exemplo aqui. Eu trabalhei numa empresa que eu ajudei lá a criar o departamento de RH da empresa.
Eu estou dando uma consultoria numa empresa agora, que é uma empresa pequena que não tem RH. Então, eu estou ajudando também, eu vou começar a ajudar a criar o departamento de RH da empresa. Então, pessoal, olha só. Mas o que eu queria falar, na verdade, para vocês? RH hoje, gente, é uma das coisas mais importantes que tem, principalmente para quem está fazendo administração de empresa. Olha só uma coisa. A minha vida inteira, eu dei aula em cursos de administração, de marketing, de RH. Sempre fui por essas áreas aí. Então, Eduardo, eu vou já vou responder a sua pergunta. Já vou responder a sua pergunta. Espera só um pouquinho aí, foi importante a sua pergunta aí. Eu ia chegar nela. Então, olha só. Eu sempre tive turmas aí dessas áreas aí. Eu sempre, então, quando eu pego uma turma nova, eu sempre falo, gente, olha só, no mundo da administração de empresa, numa empresa, você tem basicamente 4 áreas bem definidas. Você tem finanças, você tem RH, você tem marketing, você tem produção, e pode ter algumas outras áreas aí, né? Tem gente que costuma falar, não, tem logística, tem estratégia, aí já começa a fazer um pouquinho de confusão. Tem gente que acha que a estratégia ela faz parte do marketing, outros gostam de separar, aí tem gente que separa a parte comercial também, mas de um modo geral, a gente pode falar que um curso de administração ele tem 4 áreas bem definidas. Quem está fazendo ADM, ele vai fazer várias disciplinas na área de finanças, vai fazer matemática financeira. Primeiro vai fazer matemática 1, matemática 2, matemática 3. Aí vem matemática financeira, análise de investimento, análise de indicadores financeiros, tem gestão financeira orçamentária. Cada faculdade dá os nomes diferentes, mas você tem aí umas 4, 5 ou 6 disciplinas dentro da área de finanças. Aí você tem marketing, aí você vai fazer introdução ao marketing estratégico, comportamento consumidor, não sei o quê. Aí tem lá mais umas 4, 5 disciplinas dentro da área de marketing. Produção, também tem lá as matérias na área de produção. E RH também. Aí o aluno tem algumas matérias, né? Tem gestão de RH, tem desenvolvimento e comportamento humano, vai fazer liderança, vai fazer disciplinas na área de RH. Então, por aí vai. Quando eu pergunto, gente, qual que é a área mais difícil de você mexer, você trabalhar? Aí, muita gente acha que é finanças, muita gente acha que é produção, e muita gente fala, professor, não, finanças é difícil demais, matemática. Aí eu falo, gente, é o maior engano. Se você fizer uma pesquisa, pegar 100 empresários, 100 gestores, e perguntar para ele qual é a área mais difícil dele mexer, eu tenho certeza, gente, que 99,9% vai falar que é RH. Mas por que, professor? Por que é tão difícil? Porque, olha só, se você for parar para analisar, finanças, realmente, a matemática, ela é um pouquinho complicada, né? Mas hoje em dia, gente, a gente tem tantos sistemas de gestão. Você tem Excel, tem um sistema de gestão, tem tanta coisa que facilita a nossa vida, que acaba que isso se torna simples. Hoje em dia você tem um sistema de gestão, você chega lá, gente, você joga lá os números lá, o negócio já te dá os cálculos, tudo lá, das análises do investimento lá. O cara, às vezes, nem precisa conhecer tanto, o sistema hoje faz tudo sozinho. Aí, então, facilita bastante a nossa vida. E aí, outra coisa, que é o mais importante. Na matemática, 2 mais 2 é quanto? 2 mais 2 é 4. Acabou. Não tem jeito de 2 mais 2. Não tem jeito de alguém falar assim, não, mas às vezes 2 mais 2 pode ser 5. Não tem jeito. Acabou. 2 mais 2 é 4. Pronto, a matemática ela é precisa. Agora, quando você vai mexer com pessoas, meu Deus do céu, não existe essa precisão. Aí é que vem a complicação. A gente vai ver na unidade 3, gente, nós vamos fazer eu vou passar para vocês vários testes de personalidade. Tem o teste do MBTI,
Só para você entender, só o teste do MBTI, ele te mostra 16 tipos de personalidades diferentes que existem entre os seres humanos. 16 tipos de personalidade. Pessoas, cada um pensa de um jeito. Pessoas que pensam diferente. E aquilo, gente, ela nasceu, aquilo faz parte da personalidade da pessoa. Além disso, tem o teste da dominância cerebral. Nosso cérebro, a gente pode dividir ele em 4. A gente vai ver esse testezinho lá. Cada um de nós usa predominantemente uma parte do cérebro, uma região do cérebro. Tem quatro partes. Não é que você só usa uma parte, não. A gente usa o cérebro como um todo. Mas cada um de nós usa predominantemente uma região. E isso nos traz características diferentes uns dos outros. Então, um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Um é mais lógico, o outro é mais emocional. Um gosta de números, o outro gosta de emoções, gosta de raciocinar, de ficar viajando na maionese. Então, cada um pensa de um jeito. Isso traz características muito diferentes para nós. E aí tem teste DISC, tem teste... Aí tem as diferenças de gerações, que nós vamos ver, geração XYZ. Então, gente, só isso aí que eu falei aqui, ó, já te mostra uma infinidade de pessoas diferentes umas das outras. E dentro de uma empresa, está todo mundo lá trabalhando junto. E o que é o mais difícil? Não adianta você falar assim, então, o melhor é eu contratar todo mundo que pensa da mesma forma? Não, porque a empresa precisa, porque essas pessoas, na verdade, elas são complementares. Se para a área de finanças, você precisa mais daquele camarada lá racional, que pensa mais com números, está com os números na cabeça. Ele é mais lógico. Para um programador de computação, por exemplo, tem que ser um cara lógico. Já quem mexe na área de marketing, de vendas, aí é o oposto. Tem que ser aquele camarada que pensa, que viaja, que não é chegado a números, a lógica, né? Ele é mais emocional. Então, em cada área, você precisa de pessoas com certas características. Porém, essas pessoas trabalham juntas. E aí, quando você pega todo mundo junto trabalhando, cada um pensa de um jeito, cada um quer o negócio de um jeito, aí gera os conflitos. Por isso que tem tanto conflito dentro das empresas. E aí, gente, se os gestores não entendem bem disso, ele acaba se perdendo, ele não sabe comandar a equipe, não sabe fazer o pessoal trabalhar juntos. Esse é que é o grande problema. E aí, o que eu queria dizer, então, para vocês? A importância de você também conhecer muito sobre RH. Eu falo, gente, para todo mundo, olha, independentemente da área que você for escolher para sua vida para trabalhar, eu te aconselho que, no momento oportuno, você faça uma pós-graduação em RH. O cara fala, professor, mas eu quero seguir na área de finanças. Eu estou fazendo administração e eu quero ser, o meu sonho é ser um gerente financeiro, ou quem sabe um diretor financeiro. Então, aí que você vai precisar de estudar RH mesmo. Porque para você ser um gerente financeiro, você vai ter que comandar pessoas. Não adianta você entender tudo de finanças se você não entende de liderar um grupo de pessoas. Aliás, as empresas hoje, elas só promovem a pessoa se a empresa, essas empresas sérias aí do mercado, essas multinacionais, se perceber que você não tem habilidade para lidar com pessoas, você não é promovido. Então não adianta você saber tudo de finanças, tá lá com o seu sonho de ser um gerente financeiro, se você não tem bem desenvolvida essa habilidade para comandar um grupo. Então, o que eu aconselho? Você está fazendo a ADM e quer seguir na área de finanças, então o mais certo é, terminou seu curso de ADM, vai fazer um MBA em finanças. Beleza, né? Para você tentar aprender a coisa, juntar o útil, né? a teoria com a prática, para você se desenvolver, para você buscar o crescimento lá dentro. Mas assim que você tiver uma oportunidade, terminou seu MBA de finanças, se você já estiver tendo a oportunidade de crescer dentro da empresa, e se você quiser crescer, vai fazer um curso de RH. Vai fazer uma pós,
um MBA em gestão estratégica de pessoas, que aí você vai se dar bem. Que aí você vai entender de finanças para ser o gerente financeiro e ainda vai entender de pessoas. Seu diretor lá, o presidente da empresa, vai olhar para você e vai falar: é esse cara que eu quero. O cara sabe tudo de finanças e ainda sabe comandar a equipe dele. E da mesma forma nas outras áreas. Se você quer seguir na área de marketing, então terminou seu curso, vai fazer um MBA em marketing. Depois, primeira oportunidade, vai fazer um MBA em RH. Porque pensa comigo, quanto mais você cresce, mais pessoas você tem para comandar. Se você virou gerente, você era assistente. Você virou gerente, passou a ter, sei lá, dependendo do tamanho da empresa, 10, 15 pessoas para você comandar, ou até mais, para você comandar como gerente. Se virou diretor, aí você vai ter 30, 40, 50 pessoas para comandar. Quanto mais cresce, mais pessoas você tem abaixo de você para comandar. Mais conhecimento de RH você precisa ter. Então é bom que você vai trabalhando isso em paralelo. Você continua estudando a sua área de especialização e também sempre buscando conhecimentos novos na área de RH. E aí, Eduardo, não sei se eu já respondi a sua pergunta. Você falou, né, quem é de administração, quer seguir na área de RH? Faz uma pós. Não precisa de você voltar e fazer uma graduação em RH, não. Você faz um tem por aí afora, ó, MBA em gestão estratégica de pessoas, ou MBA em RH. Tem MBAs muito bons por aí afora. Se depois quiser, eu posso te indicar alguns. É espetacular. E aí, se for seguir nessa área, vai aprimorando, vai fazer um mestrado na área de RH, vai fazer doutorado na área de RH, que é muito interessante. Eu amo essa área de RH. Então, Eduardo, pois se você quiser, a gente olha aí, eu posso te ajudar a olhar uns MBAs bons aí para você fazer. Isso, Daniele também, muito bom. Gente, ó, quer crescer na vida? Se você quiser crescer na vida, tem que entender de RH. É obrigatório. Não adianta. E eu tenho certeza que você está fazendo a faculdade para crescer na vida, né? Tem certeza. Não adianta nem eu querer perguntar. Tem alguém aí que fazendo a faculdade que quer continuar pobre na vida? Ninguém, ué. O cara está fazendo faculdade para quê? Quer crescer. Né? Duvido que vai ter alguém que vai levantar a mão. Não, professor, estou fazendo faculdade, não quero ficar onde eu estou. Não. Todo mundo quer crescer. Se quer crescer, tem que entender de pessoas. Eu, gente, ó, tenho só aqui no Rio 20 anos de experiência de mercado aí, trabalhando em empresas. Trabalhando, dando consultoria, que eu mais percebi. Isso aí eu vi no olhar dos diretores de empresa. Eles ficam observando quem tem habilidade para lidar com pessoas. E sabe o que eu já cansei de ver? Gente, quando eu falo uma coisa, não é porque eu imagino que é assim, não, é porque eu vi. É coisa que eu falo que eu presenciei. Já cansei de ver o cara ser promovido a gerente, por exemplo. Gerente financeiro foi promovido, daí um tempo foi mandado embora. Sabe por quê? A empresa fez a opção errada. A empresa lá, o diretor, apostou no cara, o cara sabia, e olha que o cara sabia tudo de finanças. O cara era lá um assistente financeiro, sabia tudo de finanças, fez MBA em finanças, aí o diretor resolveu apostar no cara, promoveu o cara para gerente financeiro, só que o diretor pecou, que ele não observou que o camarada não tinha essa habilidade para lidar com pessoas. E aí o cara virou gerente financeiro, aí o poder subiu a cabeça e ele já não tinha habilidade para lidar com pessoas, começou a dar tudo errado no setor, o setor não produziu, a coisa não avançou, a coisa não foi para frente, começou a dar um monte de coisa errada, a empresa foi tentar identificar, ninguém estava satisfeito com a liderança daquele camarada lá, aí o diretor virou e falou, nossa, fiz a opção errada. E aí não tem como voltar, não. Aí a
continuação disso aí é rua. Não tem como despromover o funcionário. E aí também nem compensa. Despromover para quê? O cara já não deu certo, a primeira oportunidade que foi dada a ele. Ele não se deu bem no cargo. Foi mandado embora. Era excelente naquela área dele. Eu já vi, gente, isso eu já vi, estou falando sério. O cara foi promovido a gerente de uma filial importante numa empresa. No outro ano, foi mandado embora da empresa porque não soube comandar a equipe dele. E ele era excelente naquilo que ele fazia. Mas essa habilidade de lidar com pessoas é imprescindível. Então, gente, sabe, isso aí, gente, é em qualquer área. Se você está fazendo engenharia da produção, é importante o conceito de RH. Se você está fazendo ADM, mais importante ainda. Qualquer área é importante. E para a gente ver isso tudo, então, pessoal, ó, a gente vai ter, como eu falei, 4 unidades. Ó. Hoje nós já vamos iniciar essa unidade 1, que eu já mandei ela hoje para vocês. Quem ainda não recebeu, porque entrou depois no grupo, eu vou tornar a mandar ainda hoje. Mas hoje a gente vai só dar um início, tá? Então, gente, ó, essa unidade, esse curso, cada unidade, cada uma é mais importante que a outra, sabe? É impressionante. A avaliação de desempenho, gente do céu, isso aí é uma coisa que hoje as empresas modernas, hoje, todas estão buscando aplicar avaliação de desempenho e estão buscando gente com conhecimento bom nessa área de avaliação de desempenho. Então, eu dei uma caprichada nessa unidade. Se você observar lá, são 70 slides. É coisa para dar, porque normalmente as minhas unidades têm em torno de 40 slides. Que essa unidade, ela é uma das mais importantes do curso, tem muita coisa. A gente vai falar de todos os métodos de avaliação de desempenho. Você tem que entender que, olha, os erros que ocorrem na aplicação da avaliação de desempenho. Quando tiver só assim, AD, é avaliação de desempenho, né? A gente vai ver, gente, que existem métodos tradicionais, uns métodos mais antigos, e existem os métodos modernos. Então, olha, aí a gente vai confrontar, vai ver o que era, como eram os métodos tradicionais e como são hoje os métodos modernos de avaliação de desempenho, para você tentar identificar qual o melhor método para você aplicar numa determinada empresa. Se você precisar, por exemplo, então, essa unidade aqui, gente, ela é importantíssima. Não deixem de faltar as aulas. Uma coisa que eu quero pedir, vocês desde já, eu quero abrir um parênteses aqui, é para explicar, porque eu vi que tem muita gente nova aí, né? Daqui a pouco vai aparecer algum aluno que já fez outra matéria comigo, mas eu fiz uma pergunta lá no início, lá para ver, pelo que eu vi, muito aluno que está estudando comigo pela primeira vez. Então, olha só, uma coisa que eu não tinha falado, vocês estão observando que eu gravo as minhas aulas. Todas as aulas eu vou gravar. E aí, gente, olha o que eu faço. Eu tenho um canalzinho bonito no YouTube. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Meu canal bonito no YouTube aqui, ó. Vê? Olha que canal bonito, gente. Nossa, mãe do céu. Todas as minhas aulas, olha só que quantidade de aulas, gente. Cadê? Peraí. Ó. Todas as minhas aulas do passado aqui, olha que bacana. Então, gente, ó. Eu vou criar daqui a pouco uma playlist pra gente, ó. Uma playlistzinha ainda não tem, porque hoje é a nossa primeira aula. Né? Mas aí o que acontece? Hoje, a hora que eu terminar a aula, enquanto eu estou lá fazendo a janta, antes de eu dormir, eu venho cá e vou dar uma pequena editada nesse vídeo. Editada que eu falo, eu não vou mexer no conteúdo, né? Tirar o início, né? Cortar, fazer o cortezinho, porque no início, às vezes, fica ali alguns minutos ali sem eu ter começado efetivamente a aula, corto aquele início. No meio, daqui a pouco, eu vou dar um intervalinho de 5 minutos, que é só para pegar uma água ali, 5 minutinhos apenas, hora que der 8 horas. Então, eu também tiro aquele intervalozinho que está sobrando, e no finalzinho também fica sobrando um finalzinho lá, corto também, edito, vou lá e posto lá no YouTube o vídeo, e amanhã cedo eu mando toda a aula, todo dia, depois no outro dia eu mando o vídeo da aula anterior. Mas aí, gente, eu gosto de pedir para você, porque tem muito aluno que fala assim, então eu não preciso de vir assistir a aula, não, porque eu posso ver depois, então
Não, gente, olha só, essa matéria, ela é muito importante. Eu não aconselho você a pensar dessa forma. Ah, depois eu assisto. Não, deixa para se um dia você realmente precisar. Realmente um dia você não puder realmente assistir a aula, beleza, você tem o vídeo, a gravação para você assistir depois no final de semana. Eu falo isso porque é o seguinte, aqui, gente, ao vivo e a cores, você vai ver a importância da disciplina. Quando a gente começar a falar de metodologias de avaliação de desempenho, se eu expliquei um método lá, você não entendeu bem, você pode falar, professor, explica de novo que eu não entendi. Eu volto lá e explico tudo de novo. Falar, professor, tem um negocinho que eu ainda não entendi. Vamos lá então, vou explicar até você entender. Agora, se você deixa para acompanhar, para assistir a aula depois, você não vai ter a oportunidade de tirar sua dúvida, né? E aí também eu vejo que tem alunos, eu percebo que tem alunos que ficam deixando para ver depois, aí chega no final de semana, ele se enrola, não pode ver, aí deixa para ver na outra semana, aí na outra semana já acumulou 2 vídeos, aí na outra semana ele se enrola também, não vê, quando vê ele já tem 3 vídeos para ver. Aí você vai ver, gente, que cada vídeo é 2 horas. Aí já começa a te dar preguiça de você parar a sua vida para ficar vendo vídeos de aulas passadas que você não assistiu. Então, gente, evita complicação para a sua vida. Venha toda quinta-feira, é o horário da aula mesmo, né? E o deixa para um dia que você tiver um problema que não puder vir, aí você vai ter o vídeo depois. Quando você for estudar para a prova também, aí você tem os vídeos gravados, quiser relembrar. E olha o que é o mais bacana, gente. Eu amo tanto vocês, mas eu amo tanto vocês, que toda aula, deixa eu pegar uma aula aqui do período passado aqui, ó, até de desenvolvimento e comportamento humano, ó. Olha como eu amo vocês. E eu facilito tanto a vida de vocês, que toda aula eu coloco aqui, ó, o que eu dei, o conteúdo daquela aula, ó. Olha que gracinha. Ninguém na face da terra faz isso, só eu. Olha lá, ó, coloca o vídeo ali, editado, com legenda, bonitinho. Venho. Tô brincando, hein, gente? Tem outros professores que fazem também. Só eu não, brincadeira. Olha, o conteúdo da aula, ó. Tá vendo? Aqui eu dei unidade 4. Eu falei de ambiente contemporâneo de negócio, poder e autoridade, gerência e liderança. São assuntos da aula que eu dei. Que aí, quando você for estudar para a prova, se você quiser buscar lá o conteúdo de uma determinada aula, de uma questão da prova, é só você pegar a playlist, ó, tem a playlistzinha aqui, ó. Eu vou mandar a playlist depois para você, tá? Olha lá, vou pegar uma playlist qualquer aqui de planejamento, gestão e estratégia, ó, todas as aulas que eu dei, olha lá, ó, tá vendo? Eu vou colocando hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, a data da aula, que aí você, para não ficar precisando ficar assistindo as aulas todas, né, para fazer a prova, tem uma questão lá falando de um determinado assunto. Aí você vem aqui, ó, por exemplo, tem uma questão lá, aqui nessa aula aqui, por exemplo, de planejamento e gestão estratégica, tem lá matriz SWOT, análise SWOT. Se você quer procurar a aula que eu falei de matriz SWOT, você abre cada vídeo aqui, você vai aqui no conteúdo da aula, vai ver se aqui tem, é aqui, ó, aqui eu falei de análise do ambiente, falei de análise de ambiente de marketing, de análise SWOT mesmo não foi, eu acho que foi na próxima. Aí você vai na próxima lá, ó, e uma hora você vai achar. Aí, aqui, ó, tá vendo? Matriz SWOT, ó. Que aí você também não precisa ficar vendo o vídeo inteiro para ver se naquele vídeo eu falei daquele assunto. Professor do céu, mas o senhor ama demais a gente. Sim. Ai. Que bobagem, gente. Mas é para facilitar a vida de vocês, né? Vamos voltar aqui. O que mais? Avaliação de desempenho. Depois, ó, treinamento e desenvolvimento. Pessoal, outra unidade extremamente importante. Qual empresa hoje que não está buscando fazer treinamento e desenvolvimento com seus funcionários? E aí, pessoal, eu tenho que parar e falar de coisa enquanto eu estou lembrando. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Que aí tem aluno que às vezes fala assim, professor,
Mas esses negócios, eu estou falando que isso aí é importante para toda a área. Por exemplo, professor, se eu fosse um gerente financeiro de uma grande empresa, a empresa tem a área lá de RH, ué. Não tem necessidade que eu tenha esse conhecimento. Não tem o RH, isso aí é obrigação do RH. Não é. Porque hoje, gente, você que não sabe, nós vamos falar durante o nosso curso aí, as empresas modernas hoje, as empresas bacanas hoje, você quer se dar bem na vida no futuro, você quer ir para uma multinacional, uma empresa grande. Se Deus quiser, você vai realizar seu sonho de estar lá daqui a uns anos numa grande empresa, uma grande multinacional. Essas empresas hoje, o RH, ele é um pouco diferente. Ele trabalha num sistema de parceria com cada setor. A empresa, essa grande empresa, ela tem lá o diretor de RH, tem o departamento de RH, mas ela quer também que cada gestor de cada área também seja um gestor de RH. Então, você trabalha em parceria com o RH, você tem que ter um conhecimento daquele assunto também, até para você discutir com o gerente, com o diretor de RH da sua empresa. Se o RH da sua empresa vai fazer o processo seletivo lá para o seu setor, para selecionar gente para a sua área, hoje você participa também no finalzinho do processo seletivo, você também, como gestor daquela área, participa do processo. Você tem que ter um conhecimento na área de recrutamento e seleção. Quando o camarada lá, o RH da empresa, vai fazer o planejamento da avaliação de desempenho, vai fazer avaliação de desempenho com o seu setor também. Você também tem que ter conhecimento para conversar com o cara da área de RH. Porque até para você poder entender que tipo de treinamento o RH está preparando, que tipo de avaliação de desempenho o RH está preparando, até para você opinar. Você chegar lá e falar, olha só, você está fazendo um sistema de avaliação de desempenho aqui que eu gostaria que na minha área fosse feito um pouco diferente. Eu queria que avaliasse isso. Você tem que entender do assunto. Você está entendendo a importância disso? As empresas modernas hoje, elas trabalham assim. Cada gestor de cada área, ele também é um gestor de RH. Por isso que eu falei que é importante, uma hora, mesmo que você vá, por exemplo, para a área de produção, por exemplo, que uma hora você faça um curso na área de RH. Porque você, para ser gestor de produção, você também vai ser gestor de RH lá. E você também vai participar dos treinamentos com a sua equipe. Não é só o RH que vai lá dar treinamento para a sua equipe, não. Você, como gestor, você também é responsável pelo treinamento da sua equipe. O RH está lá para ajudar, para contribuir. Você também precisa entender daquilo. E aí depois, um assunto, gente, a unidade 3 também muito bacana. Porque aqui nessa unidade 3 é que nós vamos esmiuçar para valer essa parte do comportamento organizacional. Aqui nessa unidade, como eu falei, eu vou mostrar para vocês vários testes que eu gosto de fazer, tá? E são testes, gente, até tem gente aí da área de psicologia e tal, né? Nós não vamos aplicar nenhum tipo de teste aqui que seja coisa de área de RH, de psicologia, não. Né? Porque o gestor, o profissional da área de RH, ele tem uma certa limitação, né? Tem determinados tipos de teste, quem está fazendo psicologia sabe muito bem, tem determinados tipos de teste que ele é exclusivo do profissional da área de psicologia. A gente não se mete. Mas tem testes que são testes livres. Esses testes que eu falei, MBTI, teste DISC, que são testes que você for na internet, ele está ali, livre na internet, para qualquer um fazer lá, teste DISC. Está ali livre aqui na internet, né? Qualquer pessoa pode chegar aqui num site desse aqui mesmo aqui, tem o teste para ser feito. Então, são testes que ele não é um teste exclusivo, que só o psicólogo pode aplicar, né? Tem determinados testes que sim, só o psicólogo
que tem permissão para aplicar determinados testes. Mas tem uns testezinhos, gente, que eles são muito legais, que aí eles já dão muita coisa sobre a personalidade das pessoas. MBTI é bem legal, então nós vamos ver MBTI, dominância cerebral, teste DISC. Vamos ver o que dá tempo da gente ver aí, as múltiplas inteligências de Gardner. E aí, bem interessante essa parte. Então, e aí a gente vai ver da dificuldade, que além desses testes, gente, aqui eu tô falando da diversidade nas organizações, mas além desses testes de personalidade, dominância, inclui coisas ligadas a valores das pessoas, as emoções de cada um. Cada pessoa, ela cresceu com uma determinada criação, ela desenvolveu determinados valores para a vida dela. A gente vai falar sobre isso. Outras desenvolveram outros valores. E aí junta todo mundo dentro de uma empresa. Pessoas de gerações diferentes, de personalidades diferentes, com emoções diferentes. Gente, como é que você trabalha isso dentro de uma organização? É por isso que dá tanto conflito. E não é que você vai conseguir, você nunca vai conseguir resolver 100% do problema, mas vai amenizar. Quando a pessoa entende esses conceitos, dessas diferentes personalidades, ela consegue trabalhar melhor a equipe, fazer com que a equipe trabalhe em conjunto, todo mundo passa a se compreender melhor, que aí você vai poder chegar e aplicar esses testes com a sua equipe, vai mostrar para a equipe as diferentes personalidades que tem ali dentro da equipe, um começa a entender o ponto de vista do outro, isso aqui é importante. Quer dizer que ele vai chegar e vai acabar com o problema, mas quando você faz a sua equipe compreender melhor por que o outro pensa daquele jeito, pensa diferente do outro, aí as pessoas passam a se entender melhor. Isso aconteceu comigo. Sabe, eu vou dar exemplos para vocês lá para frente, um exemplo que eu já passei em empresas por onde eu trabalhei, que quando a gente aplicava esses testes lá, aí as pessoas começavam a entender por que o outro cara pensa daquele jeito. Não é que ele está de picuinha, não é porque ele é chato, não, é porque o cérebro dele está condicionado a pensar de uma certa forma, porque ele nasceu com aquelas características. E o outro pensa diferente também por causa das características do cérebro, da personalidade dele, do cérebro dele. E aí um começa a compreender melhor o outro. E quando você vê, a equipe está trabalhando melhor. Eles se suportam melhor, eles se entendem melhor. Sabe? Então, essa unidade 3, ela é muito importante. E a unidade 4, ela vem para complementar isso, porque aí a gente vai falar muita coisa de liderança. Falar de poder e política nas organizações, esse processo de negociação, isso aqui tudo envolve coisas da área de liderança que é extremamente importante para vocês. Tá? Pessoal, daqui a pouquinho eu vou dar um pequenino intervalo só para mim poder pegar uma água, tá? Daqui a pouquinho. Aí eu vou parar para ver se ficou alguma dúvida nisso tudo que eu falei. Eu vou só falar aqui com você sobre as provas, que eu acho importante falar sobre as provas. Em turmas de anteontem e de ontem, eu vi que tinha muita gente que estava chegando agora na faculdade, veio transferido de outras faculdades. Então é bom entender como é que funciona aqui as provas. Quem já era da Uniswan não tem problema, a gente fala de novo, que às vezes eu percebo também que tem aluno que é da Uniswan, já está no terceiro período, e ainda não entendeu muito bem como é que funcionam essas provas aqui da Uniswan, não. Que é mais ou menos como hoje é praticado no mercado, né? Mas às vezes tem alguma coisinha daqui e dali que é diferente, vamos falar. Você tem 3 provas, A1, A2 e A3. Todas valem 10, com a diferença de que na primeira e na segunda você tem atividade prática supervisionada, que é um trabalho, que é feito em grupo, que vale 2 pontos. Então, na primeira e na segunda prova, a prova vale 8 e o trabalho vale 2. Depois eu vou falar também sobre o trabalho, tá? Então, você tem a prova valendo 8, trabalho valendo 2, 10 pontos. A primeira prova,
aqui, ó, a semana de prova é do dia 30/9 a 6/10. Então, deixa eu até ver aqui para a gente já ver que dia que é a nossa primeira prova. Deixa eu ver o calendáriozinho aqui, bacana. Setembro, 30/9. Então, peraí, gente, peraí. De 30/9, é isso mesmo? 30/9 a 6/10? Deixa eu abrir errado aqui o calendário. Ah, não, lá é setembro, tá certo, gente. Ó, então, 30/9, então é o primeiro dia. Então, a nossa prova já é dia 30. Nossa Senhora, Jesus amado. Então, logo começou as provas. A prova vai do dia 30 até o dia 6, até a outra quarta-feira. Então, a nossa prova é logo no primeiro dia. Então, uma semana antes, ó, dia 29, no dia 29 aqui, ó, de agosto, eu já libero a prova lá no Classroom. A prova é individual, feita pelo Classroom, tá? Aí, no dia, uma semana antes do dia 30, eu já abro a prova aqui na aula com vocês, eu já mostro a prova toda para vocês, ela já vai estar liberada lá no Classroom. Normalmente são 3 questões, a maioria das minhas provas são 3 questões, tá? É uma provinha que você vai fazer consultando sites, eu já até costumo dar o site que você deve consultar lá. É uma provinha que você vai fazer uma pequena pesquisa para você arrumar um problema, para uma solução para um problema de uma empresa, tá? É tranquilo, gente. Ano passado, ó, garanto para vocês, não tive nenhum aluno com problema de nota aí. Graças a Deus, os alunos todos aí se deram bem, aí se passaram e tal. Uma prova tranquila, ninguém precisa ficar com medo aí. E aí, gente, você tem uma semana. Uma semana antes do dia 30, eu vou passar a prova, libero a prova lá no site, lá no Classroom, explico a prova toda, você tem uma semana, vai lá e posta a prova lá no Classroom. Então, a primeira e a segunda prova vão ser assim, tá? E a terceira prova? A terceira prova, aquela a 3, ela é uma prova só, não tem trabalho, não tem nada, é uma prova além dessa. Essa prova, deixa eu explicar bem, ela é opcional. O aluno não é obrigado a fazer a terceira prova. Para que serve essa prova, então? Ela tem 2 objetivos. Ela pode servir de 2 formas. Ela pode servir como uma segunda chamada, porque pode acontecer do aluno perder ou a primeira ou a segunda prova, né? Embora nessa modalidade que a gente está trabalhando online, é difícil do aluno perder a prova, né? Porque eu vou liberar a prova uma semana antes, vou explicar a prova. O aluno tem uma semana para ele me enviar a prova. Aí, qual justificativa que o cara vai me dar? Porque, eu perdi a prova. O aluno perde a prova quando é a prova lá na sala de aula. Tem um dia só para o cara ir lá na sala fazer a prova. Aí ele pode falar, professor, infelizmente no dia da prova tive um problema em casa, alguém adoeceu, eu não pude vir fazer a prova, beleza, então faz a segunda chamada. Mas nessa modalidade aqui, é difícil o aluno perder a prova. Agora, pode acontecer, né? De repente, pode acontecer do aluno se adoecer, ter que ficar no hospital uma semana lá, não pode fazer a prova. Mas aí, gente, olha só, nem precisa do aluno trazer testado, nem precisa pedir permissão, não precisa de se inscrever, não precisa de mandar mensagem para a secretária, para ninguém. A prova, a terceira prova, a 3, vai estar lá disponível, é só ele ir lá, pegar a prova, fazer e me enviar. Vai ter uma semana também, lá no finalzinho do período, tá? Então, olha lá, as datas, ó, só para vocês saberem, ó. Primeira prova, 30/9. A segunda prova, dia 25/11. E a terceira prova, dia 9/12. Tá? Mais para frente, a gente volta a falar de provas aqui e tal. E a nossa APS, para quem está curioso, como é que vai ser a APS? Deixa eu explicar para vocês. Eu não vou explicar ela hoje, não. Mas olha só, eu mandei hoje também para vocês o plano de ensino, que é um plano de ensino muito bonito. Ele, ó, tem tudo falando sobre essas coisas que eu já falei hoje, a ementa, os objetivos, eu já falei. Esse conteúdo programático eu já mostrei para vocês hoje. Passando aqui mais rápido aqui, porque tem muita coisa eu já falei.
Tem esses critérios de avaliação, igualzinho eu falei hoje, no plano de ensino. A bibliografia que eu vou falar já já. E aí, gente, ó, aqui já tem como é que vai ser, ó, atividade supervisionada 1. Aqui, para você, depois, se você quiser, de curiosidade, já ver como é que é, já está aqui. Eu não vou hoje entrar em detalhes, porque tem todo o planejamento da nossa atividade aqui, e aqui está falando, ó, na semana 2, já na semana que vem, ó, dia 26/8, tá vendo? Tem um cronograma aqui, ó. Na semana que vem, dia 26/8, eu já vou começar a explicar lá, ó. Explicação da atividade e formação dos grupos. Tá vendo? Depois lá, ó, na terceira semana, dia 2/9, nós já vamos fazer uma pequena discussão sobre a atividade e falar também já um pouquinho de como é que vai ser a apresentação. Papapá. Eu vou ver ainda se vocês vão apresentar ou não, porque essa disciplina aqui, gente, ela tem tanta coisa para a gente falar que costuma não dar tempo de apresentar. Mas aí depois, na hora certa, a gente decide se vai apresentar ou se você simplesmente vai me enviar o trabalho. Depois, ó, eu vou tendo mais aqui as outras semanas que eu vou acompanhando o trabalho com o grupo. Que aí eu vou parar um pouquinho mais cedo a aula, vou falar, pessoal, alguém está com dificuldade no trabalho, alguém que ajuda? Aí vou tirar dúvidas dos alunos e até que lá no dia, uma semana antes, a prova é dia 30/9, né? Estou dando lá uma semana antes para você me entregar o trabalho. Qualquer coisa também a gente conversa depois, se precisar de alguns diazinhos a mais aqui para me entregar o trabalho, quando a gente for falar de trabalho, a gente entra num acordo, tá? Eu só quis já deixar mais ou menos um cronograma, se você quiser saber, tá falando tudo aqui em cima de como é que é o trabalho, mas na semana que vem, ó, dia 26, eu vou explicar sobre a atividade para vocês aqui, tá? Então não precisa preocupar, não. Depois tem a atividade 2, que no momento oportuno eu vou falar sobre ela. E outra coisa importante no meu plano de ensino, que eu coloco o cronograma de todas as aulas, ó. Hoje é dia 19, semana 1, planejamento de aula. O que eu vou falar vai ter nos assuntos de hoje? Apresentação do professor, apresentação da disciplina, apresentação do plano de ensino, da bibliografia, que eu vou falar daqui a pouco, parará, e início do conteúdo da disciplina. Então, eu já vou iniciar com vocês hoje a disciplina, daqui a pouquinho, depois do intervalo. E aí, as próximas aulas estão todas aqui, ó. Isso aqui é importante, porque se um dia você faltar de aula, não assistir a aula, você sabe o que foi dado naquela aula lá. Isso aqui eu cumpro isso rigorosamente na risca, eu consigo cumprir. Eu faço o planejamento de forma que eu vá conseguir cumprir aquele planejamento. Então, tem todas as aulas, até o final do curso. Tá? Então, pessoal, só para eu poder dar um intervalinho aqui, o restante desse material que eu mandei falando de apresentação é falando sobre a bibliografia. Então, nós temos uma bibliografia básica e nós temos uma bibliografia complementar. Mas eu queria também, gente, ó, deixar claro para vocês aqui, ó, deixa eu pegar a unidade 1, que eu vou iniciar ela já com vocês, ó. Eu queria deixar bem claro o seguinte, a cada unidade, então eu mandei hoje para vocês a unidade 1, né? Postei lá no Classroom, mandei no grupo, vou tornar a mandar no grupo, porque entrou novos alunos. Todo início de unidade, eu coloco aqui, gente, olha que gracinha, até as fotos dos livros, de onde eu tirei aqueles assuntos ali. E são livros que tem na biblioteca, mas que você nem vai precisar de ir lá na biblioteca pegar, porque eu amo tanto vocês, que eu tenho livro em PDF. Ah, não, professor, mas o senhor é bonzinho assim? Não é que eu sou bonzinho. Tem que fazer a minha parte, né? Então, ó, eu tenho aqui os livros. Então, daqui a pouquinho, eu vou dar um pequeno intervalo agora para abastecer minha água. Daqui a 5 minutos eu estou voltando, que aí eu vou iniciar a unidade 1, e aí eu vou falar desses livros aqui, um pouquinho desses livros aqui para vocês. E vou mandar o livro também em PDF lá no grupo do WhatsApp, o livro original. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, ó.
Se alguém ficou com alguma dúvida aí, anote a dúvida. Eu vou dar um pequeno intervalo. 8h05, 8h10 eu estou voltando. Que aí eu vejo se ficou alguma dúvida sobre essa apresentação de disciplina que eu fiz. Anotem a dúvida que você tiver aí. 5 minutos eu estou voltando. Que aí eu volto, tiro as dúvidas até agora e já inicio a unidade 1. E a gente vai até mais ou menos umas 8h... Eu ia brincar aqui. Falar, a gente vai até mais ou menos umas 11h30. Estou brincando, gente. Vai até 11h30, não. 8h50. Então, pessoal, 5 minutos eu estou voltando aí. Daqui a pouquinho estou de volta. Pessoal, então vamos dar sequência aqui de novo aqui, né? Como eu falei, vamos até aí umas 8h50, 8h10, tá? Apesar de ser a primeira aula, como eu falei, gente, só para quem chegou depois aí, nossa, professor, a primeira aula você já vai dar matéria? Sim. Esse curso aqui, ele tem essa matéria, essa disciplina, tem coisa importante demais, demais. E essa nossa primeira unidade, que eu vou começar agora com vocês, olha lá, 70 slides, não é brincadeira. E é um assunto, gente, importantíssimo demais da conta, avaliação de desempenho. Talvez seja um dos assuntos mais importantes que a gente tem hoje aí no universo aí dentro do RH. Então, pessoal, olha só, para a gente iniciar aqui, né? Iniciando devagarzinho, vou parando, vou tentando dar um exemplo. Importante que eu vou falar um pouco do livro aí também, ó. O que a gente vai ver, eu já tinha mostrado lá para vocês, né? Nessa unidade nós vamos falar tudo sobre o que existe aí sobre avaliação de desempenho, os métodos tradicionais de avaliação de desempenho, métodos modernos de avaliação de desempenho. Vamos falar dos erros principais que acontecem na avaliação de desempenho, por que as empresas hoje pecam quando vão querer fazer avaliação de desempenho. A gente vai fazer uma comparação entre os métodos tradicionais e métodos modernos, só para você entender, né? Eu já tinha falado, mas vou repetir. Os métodos tradicionais que a gente chama são os métodos que foram criados lá no passado, que vieram sendo aplicados durante muitos anos nas organizações, que a gente chama de métodos tradicionais, e que em algum momento as empresas começaram, tudo vai se modernizando, né? Como tudo na vida, nossa vida vai se tornando mais moderna, os estudos vão se aperfeiçoando em todas as áreas, as empresas começaram a perceber que tinham coisas nesses métodos aí que precisavam ser melhoradas, e aí então foram aparecendo métodos mais modernos, realmente, como o próprio nome já diz, né? E que supriam aquelas pequenas falhas que tinham naqueles métodos tradicionais, e aí foram surgindo novos métodos mais modernos, e aí a gente vai vendo o comparativo entre os métodos mais do passado e os métodos mais atuais. Por que as empresas hoje adotam certos métodos e foram deixando um pouco de lado aqueles métodos tradicionais? A gente ainda vai ver que tem empresas aí que ainda adotam esses métodos tradicionais aí e tal, mas vocês mesmos vão perceber o porquê que eles foram um pouco deixando de lado. Essas grandes organizações de hoje não adotam mais aqueles métodos modernos, porque eles são métodos muito subjetivos. A gente vai ver que as avaliações, às vezes, as empresas pecavam em avaliar porque eles eram subjetivos. A gente vai ver isso com calma aí, tá? E aí eu falei que eu ia mostrar aqui um pouco dos livros, né? Eu usei basicamente 3 livros, mas embora, pessoal, eu use mais o livro principal que a gente tem de gestão de pessoas, que é o livro do Kia Venato. Eu uso alguma coisa desse livro da FGV, de gestão de desempenho, e eu acho que só uns 2 slides que eu uso desse livro aqui do Ivan Ceviche, Gestão de Recursos Humanos. Mas é pouca coisa, eu procuro priorizar o livro do Kia Venato, porque eu tenho ele tem na biblioteca, esses 2 aqui talvez, eu não sei, mas eu acho que não tem, talvez esse da FGV tenha. Esse do Ivan Ceviche eu acho que não. Mas esse do Ivan Ceviche, eu vou até conferir
Deixa eu conferir aqui, gente, que eu acho que vocês têm ele. Deixa eu ver se tem. Vocês têm uma biblioteca virtual. Deixa eu ver aqui, quer ver? Ó? Uniswan. É bom que eu dou uma conferida. O do Chiavenato, mesmo que não tenha na biblioteca virtual, não tem problema. Eu vou mandar ele em PDF daqui, eu já vou mandar ele já. Ó, não sei se vocês sabem que existe aqui a biblioteca virtual. Ó. Vocês têm acesso. Ó. Eu entrei lá no site da Uniswan, onde vocês vão ver as notas de vocês, onde eu uso para lançar nota, né? Vocês têm lá a biblioteca virtual, ó. Para quem não tem acesso, gente, depois, se precisar, eu mando, eu procuro para vocês aí o e-mail das pessoas lá da secretaria. Deixa eu só confirmar aqui se aquele livro do Ivan Cevic, é o nome do Ivan Cevic mesmo. Copiar aqui para não digitar errado. Gestão de recursos humanos. Vou ver aqui, se ele tiver ele aqui até é bom. Depois também eu posso até usar mais coisa dele. Parece que não tem, não. Eu já tinha aparecido ali, deixa eu ver, gestão. Vamos. Então, eu acho que não tem aqui o livro do Ivan Cevic, não. Mas não vou ficar aqui perdendo tempo com isso agora, não. Porque o livro principal, como eu falei, é aquele do que a gente usa bem ele no curso aqui. Tem 2 livros básicos do nosso curso. É esse livro do Chiavenato, que eu falei, eu vou mandar. E depois, na unidade 3, nós temos um outro livro muito importante de comportamento humano, que eu também tenho em PDF, aí no momento oportuno eu também mando ele em PDF para vocês. Então, esse livro aqui, deixa eu mandar ele aqui para vocês, ó. Já vou mandar agora aqui ao vivo e a cores. Eu só não vou postar ele lá no Classroom, que esse livro eu vou explicar por que eu não posto ele no Classroom. Vocês já devem estar até, de repente, imaginando, é por causa de questões de direitos autorais do livro, né? Esse livro eu consigo ele em PDF aqui, é meio que fique entre a gente, né? Eu consigo aí com os amigos e tal, para ajudar os alunos. Que às vezes, mesmo que o aluno aqui, ó, gestão de pessoas, Chiavenato, livro em PDF, ó que gracinha. Que às vezes ele tem na biblioteca. Ó, olha que bacana, pessoal. É o livro original, originalzão, tá? A última versão. Mesmo que o aluno possa ir na biblioteca pegar, né? Mas aí tem em PDF, é muito mais prático. E com essa pandemia, né? Então, deixa eu só falar um pouquinho desse livro aqui, gente. Ó, esse livro é o seguinte. Professor, tem que os alunos perguntam, precisa que eu compre esse livro? Então, olha só. Se você está fazendo RH não. Se você está fazendo administração de empresas, então, como eu disse mais cedo, você tem alguns caminhos. Tem aquele aluno que está fazendo administração e que depois ele vai seguir para a área de finanças. Então, gente, para que o cara vai comprar um livro desse? Olha só, é um livro que é um tijolo, é um livro que custa caro, é um livro que custa hoje aí, deve estar em torno de R$200, próximo de R$200. Não é um livro baratinho, então, é um livro que tem tudo sobre gestão de pessoas, sobre RH. E aí, se o aluno está fazendo administração e ele já definiu que ele vai seguir para a área de finanças, não vejo necessidade dele comprar esse livro. Depois, como eu falei, se ele for seguir o meu conselho e for fazer um MBA também na área de RH, então aí ele repensa se compra ou não e tal, que aí é um livro importante, né? Se ele for fazer produção, mesma coisa. Para que o cara vai focar a vida dele na área de produção ou na área de marketing? Para que o cara vai gastar hoje, no meio da faculdade, gastar dinheiro com um livro que custa caro, R$200? Não tem necessidade. E eu ainda tenho ele em PDF, que eu já até mandei lá no grupo lá. Agora, tem aquele caso, se o aluno está fazendo ADM e ele já definiu que ele quer seguir por essa área
de RH. Então, gente, olha só, eu até aconselho o seguinte: primeiro, pega aquele PDF que eu mandei, que é o livro original. Dá uma olhada para ver se realmente ele vai gostar. E se ele realmente gostar do livro, e se realmente ele já definiu que ele vai seguir pela área de RH, então eu aconselho sim a comprar esse livro, porque esse livro aqui ele é muito bacana. Nesse curso que nós estamos fazendo, deixa eu até ver aqui para vocês, ó, só para você entender. A gente usa vários capítulos dele. Ó, nós usamos aqui, deixa eu ver aqui o sumário dele aqui, até para você entender. Sumário, ó. Nós estamos falando de quê? De avaliação de desempenho. Cadê aqui a avaliação de desempenho? Ó, a avaliação até que usa só um capítulo. É o capítulo 8, tá? Que a gente vai usar desse livro. Mas aí, quando a gente for falar de treinamento e desenvolvimento, aí já tem 2 capítulos, ó. Treinamento e desenvolvimento, aí já é capítulo 12 e capítulo 13. Quando eu tenho turmas de gestão de RH, aí eu uso vários capítulos dele também. Aí eu vou falar de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, eu tenho mais 2 capítulos do livro. Aí, quando eu estou falando também quando eu tenho a turma de gestão de RH, que essa aqui é treinamento e desenvolvimento humano de pessoas, né? Quando eu estou falando de gestão de RH, aí eu falo também de outro assunto aqui importante, ó, modelagem do trabalho, que é plano de cargos e salários, de benefícios, que eu falo de remuneração, política de remuneração estratégica. Aí eu tenho mais 3 capítulos aqui do livro que eu uso. Ou seja, se o cara está fazendo o ADM e ele vai seguir para a área de RH, ao longo do curso dele, a gente vai vendo vários capítulos do livro, de forma que quando acaba o curso de ADM, a gente viu vários capítulos do livro. Então, se o cara tem essa pretensão de ir para a área de RH, realmente é muito bom e aconselhável que quando ele tiver uma oportunidade, que o livro é caro, ele compre o livro, porque esse livro vai servir para ele para muita coisa. Mas, ó, eu aqui já mandei, tá vendo aqui, ó, lá no meu WhatsApp, ó, já mandei o PDF do livro aqui para você. Dá uma olhada nele depois, tá? Para você estudar. E uma coisa importante, gente, ó, olha que bacana, como eu amo vocês. Toda página, todo o slide meu, não sei se você já observou, eu coloco aqui de onde eu tirei aquilo, até a página do livro, ó. Então, olha lá, nós vamos começar hoje aqui a introdução, né? Vou falar conceitos de avaliação de desempenho. Onde está isso, Luniva? Está lá na página 210, daquele livro do Chiavenato. Por que eu faço isso? Porque se um aluno perdeu uma aula, não pode assistir, ele tem minha explicação, beleza. Mas se o aluno falar, não, mas eu queria dar uma estudada melhor nisso, eu queria compreender melhor. Aí é só ele pegar o PDF e lá na página 210 que está toda a explicação. E o livro, ele é mais completo, né? Porque o meu slide aqui, não quer dizer que eu peguei o livro completo e trouxe para cá. O slide é um resumo. Lá no livro tem toda a explicação do próprio Chiavenato, com os mínimos detalhes. Tem exemplos, tem aplicações, tem exercícios. E eu deixo sempre aqui a página para você já ir direto lá. Nossa, que bacana, professor. Sim. Né? A gente precisa ajudar um pouquinho o aluno. Eu faço isso, gente, porque eu estudei a minha vida inteira, fiz minha faculdade, fiz meus MBAs, e a maior dificuldade que eu tive era essa. Os professores davam a aula e nem se preocupavam com o aluno, é o aluno que se vira para tudo. Eu tive tanta dificuldade com isso, queria estudar um assunto, aprofundar mais num determinado assunto, onde é que estava aquilo, onde é que eu ia buscar aquilo. Aí ia lá na biblioteca para ver, chegar lá, tinha uma pilha de livros, qual livro pegar, tinha que ficar pegando o livro, outro, até achar um livro que tinha aquele assunto que o professor tinha falado na sala de aula, o professor não dava material. Chegava na época da... Nossa, gente do céu, eu penei demais a minha vida inteira,
que eu estudei, eu tive professores, bons professores, lógico, mas tive, ao longo da minha vida, muito professor ruim. Nossa Senhora da Patrocínio. Por isso é que eu quis dar aula. Falei, não, gente, eu vou ser professor, que eu vou ajudar um pouco mais os meus alunos, né? Gente, eu tinha um professor, tive professores na minha graduação, que ele entrava para a sala de aula, não tinha material, não tinha slide, não tinha nada, o cara ficava lá só viajando lá, falando um assunto, pegava um assunto, gente, vamos falar sobre o assunto tal, vamos falar sobre avaliação de desempenho, o cara ficava lá falando, contando um pouco das experiências dele, falando, beleza, quando chegava lá na véspera da prova, gente, então, estuda lá, vai cair avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Tá, professor, mas onde que tem uma apostila, tem algum lugar? Não. Eu falei sobre tudo aqui na sala de aula. E naquela época, gente, nem tinha negócio de gravar aula, não tinha nada. Se você perdesse a aula, acabou. E qual livro, professor? Eu já passei vários livros aí para vocês. Aí o professor passava uma relação lá de 15 livros. Nossa Senhora! Aí o aluno tinha que se virar e ir para a biblioteca, e exatamente o que eu dava. A palavra, o vento leva. Eu tenho obrigação, eu entrei para a sala, o professor passou lá 2 horas falando, eu tenho obrigação de registrar tudo que ele falou. Ué, não é assim não, decorar o que o cara falou. Aí cadê a apostila? Não tem. Vai pegar o livro e vai estudar. Aí eu tinha que ir para a biblioteca, ainda tinha que descobrir qual livro tinha aquele assunto. Nossa Senhora! Então eu falei, não, eu vou ajudar um pouco meus alunos. Eu monto o meu material, esse material é meu, eu que montei, e eu coloco tudo bonitinho. Vocês vão ver que tem umas coisas bem interessantes aqui, que a gente começa a evoluir. Né? E aí eu vou botando os detalhes ali de todas as páginas de onde eu tirei o livro, a capinha do livro aqui para o aluno conhecer, no rodapé, a página de onde está aquilo no livro, é exatamente para o aluno ter um pouquinho mais de facilidade ali na hora de estudar, tá? Pessoal, então vamos lá. Eu tenho uma metodologia, eu gosto, não é que eu fico aqui lendo slide não, mas eu gosto de ler um pedaço, paro e vão refletir sobre aquilo. Vamos entender o que o Chiavenato quis dizer com aquele trecho do livro que ele colocou lá para a gente. E aí eu tenho também muitos exemplos ao longo do curso, você vai ver que eu sempre paro e dou exemplo de passagens que eu tive na minha vida profissional, de muitas consultorias que eu fiz na minha vida, né? Que eu cheguei numa empresa para dar uma consultoria e vi que o cara estava fazendo a avaliação de uma forma errada. Aí eu vou pegar, vamos falar e vou mostrar para vocês aqui, para você entender realmente aquilo ali. Então, aqui é só uma introdução, né? Lá, avaliação de desempenho é um tema constante e corriqueiro na vida particular das pessoas, o mesmo ocorre nas organizações. Então, gente, olha só numa frase aqui eu já posso parar e ficar um tempão falando. Nós precisamos entender uma coisa, nós somos avaliados o tempo todo na nossa vida. Cada instante da nossa vida nós estamos sendo avaliados. É a vida aqui na Terra, aqui. Eu falo isso porque eu já cansei de ver, né? Tem pessoas que não gostam de quando a empresa vai fazer avaliação. Eu já vi. O cara chegar para mim e reclamar, falar, você viu agora o que vão fazer? Estão falando aí que vai ter agora avaliação aqui na nossa empresa. Vamos passar a avaliar a gente. Eu falo, isso é bom. O cara, não, Deus me livre. Agora a empresa vai ficar me avaliando. Eu falo, gente, por que está achando ruim? Porque eu acho é bom. A gente tem que olhar por um lado positivo. Agora, também tem uma coisa, né? Quando a empresa faz a avaliação da forma correta. Porque aí também, gente, lá na frente eu vou dar alguns exemplos para vocês. Já vou até falar logo. Deixa eu falar uma vez aqui que eu vi uma empresa fazendo a coisa toda errada. Gente, esse foi o pior exemplo que eu já vi na vida. Olha o que a empresa fez. Lógico que eu não vou citar nome de empresa, né? Claro. Para não ser antiético. Não vou ficar aqui citando nomes de empresa. Mas uma vez eu fui chamado para dar uma consultoria numa empresa. Um amigo meu me indicou, eu conhecia lá, era uma empresa pequena. Né? Normalmente eu costumo fazer consultorias em empresas menores, até porque
Essas empresas grandes, até uma dica que eu dou, né? Você, no futuro, montar uma empresa de consultoria é muito bom, tá? Isso, depois que você tiver uma certa experiência profissional, você tiver uma bagagem, igual hoje, esse ano eu já estou completando, só aqui no Rio, 20 anos que eu estou trabalhando em empresas por aí afora. Então, recentemente eu criei essa empresa de consultoria, aí você, hoje eu já arrumei uma posição boa aqui na faculdade, com salário, graças a Deus, muito decente aqui na faculdade, eu falei, agora eu quero ficar dando aula e vou, em vez de ficar trabalhando lá, batendo ponto, eu vou dar consultoria, muito melhor, ganho um dinheirinho extra que complementa o salário da faculdade, melhor coisa que eu fiz na vida. Faço o meu horário de trabalho. E aí, empresas pequenas que são melhor para a gente dar consultoria. Porque empresas grandes, você chega aí, pega uma multinacional aí qualquer, vamos dar um exemplo aí, a Nestlé. A Nestlé, gente, ela tem o seu departamento de RH lá todo estruturado. Tem profissionais lá da área de RH que os caras sabem, de repente, sabem muito mais do que eu. Eu vou lá dar consultoria para um cara daquele da Nestlé. O cara fez mestrado, doutorado, tudo na área de RH. Para que eu vou lá dar consultoria? É difícil. Agora, empresas de médio porte, pequeno porte, principalmente empresas pequenas, tem muita empresa que nem RH tem. Então, elas não têm muita estruturação. Está lá a parte administrativa toda desestruturada, o cara precisando de um cara bom nessa área de metodologias e métodos para chegar e estruturar a empresa. A área de RH, o cara faz os processos seletivos tudo de qualquer jeito, faz as avaliações, o cara cismou de fazer avaliação de desempenho, faz errado. Aí, em vez de o negócio funcionar positivamente, funciona negativamente. Então, aí que a gente aproveita para chegar com o conhecimento que a gente tem, que aí chega lá para mostrar para o camarada a forma certa de fazer a coisa. Então, o que aconteceu? Nessa empresa, o cara me indicou, eu conhecia já a empresa, fui lá dar uma consultoria, e aí o cara falou, ô Eduardo, eu quero que você venha. Era final de ano, tá? Dezembro, início de dezembro. Mais ou menos lá por volta do dia 10 de dezembro, o cara me chamou e falou, Eduardo, vamos fazer o seguinte, você vai começar oficialmente a consultoria a partir de janeiro aí, nós vamos passar o ano inteiro, você vai dando essa consultoria para mim. Vamos estruturar meu RH, vamos fazer isso, aquilo. E o cara, era uma empresa pequena, qual que era o cenário? Que tinha um dono, um cara que tinha criado aquela empresa. E esse dono da empresa, ele não era administrador, ele era formado em engenharia. E aí, gente, é onde ocorrem os erros. Nada contra o engenheiro, nada contra, mas né, cá para nós, vamos tentar entender. Eu até admiro demais os engenheiros, porque eu fico impressionado de ver a capacidade dos cálculos que eles fazem. O cara vai construir um prédio, imagina, o cara faz um milhão de cálculos complicadíssimos, então eu acho isso interessantíssimo. Só que eu acho o seguinte, gente, cada um no seu lugar. O cara é formado em engenharia, e um dia ele cismou de abrir uma empresa dele. E ele é o dono da empresa, ele é o diretor, ele toma conta. Então, o cara sabe muito de engenharia. Mas no curso de engenharia, ele não estudou gestão de RH. Ele não tem esse conhecimento. Ele não estudou recrutamento e seleção. Ele não estudou avaliação de desempenho. Ele não estudou treinamento e desenvolvimento. E a empresa dele ainda não tem um RH. Então, essa parte de RH, o cara é muito bom engenheiro, mas a empresa dele, eu já vou sabendo que está com problemas nessa área de RH, que eu falar, não é possível que o cara sabe, a não ser que ele tenha feito um curso na área de RH, né? Mas que não foi o caso desse cara. Eu cheguei lá na empresa e ele me chamou, olha, vem cá em dezembro, que eu quero que você já comece a conhecer o pessoal, eu quero que você já comece a entender a empresa para você poder, em janeiro, começar essa consultoria para mim. E aí eu já cheguei lá na empresa dele e já vi o primeiro problema. A hora que eu cheguei, gente, dezembro, dia 10 de dezembro, estava todo mundo trabalhando de cara fechada, todo mundo revoltado, assim, sabe? Eu vi que tinha um clima esquisito na empresa, e eu percebi que tinha alguma coisa errada. E eu achei estranho, porque, vamos parar para analisar, em dezembro, normalmente é uma época que está todo mundo feliz, não é? Os caras tinham recebido a primeira parcela do 13º, todo mundo já estava se preparando para a festa de fim de ano da empresa. Era dia 10, eu sabia que na outra semana já ia ter a festa de fim de ano da empresa.
Então, eu achei estranho, porque eu achei que eu ia chegar e encontrar um cenário onde todo mundo estivesse feliz ali, fim de ano. Fim de ano é uma época que todo mundo ali pensando no Natal, Ano Novo, aquelas coisas. Então, o astral está ao contrário, todo mundo de cara feia, todo mundo assim revoltado. Eu falei, será que é algum problema interno na empresa? Vou tentar descobrir. E comecei a futucar, tinha um amigo meu lá dentro da empresa. Aí uma hora lá chamei o cara para uma conversa, papapá, aí descobri. Era por causa da tal da avaliação de desempenho. Porque era dezembro, o cara aproveitou o início de dezembro para dar o resultado da avaliação de desempenho que ele tinha feito. E aí eu fui entender e descobri logo o erro. O que tinha acontecido? O dono da empresa, que era um engenheiro, naquele ano ele tinha cismado de fazer avaliação de desempenho com seus funcionários, mas fez tudo errado. O que ele fez? Ele ouviu, né, falar, alguém deve ter falado para ele, tem que fazer avaliação de desempenho. Ouviu isso na internet, em algum lugar, né? Ele viu que tinha que fazer avaliação de desempenho, mas aí ele mesmo foi buscar, aí deve ter buscado na internet, e na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é a melhor opção, e ele mesmo arrumou uma forma de avaliar o desempenho das pessoas. Ele mesmo. Aí ele criou lá uma formulazinha dele avaliar cada funcionário dele. Ele, como era engenheiro, ele arrumou uma planilha que ele saía dando notas para os funcionários, da cabeça dele. Aí eu descobri que ele passou o ano inteiro observando o povo trabalhar, era uma empresa pequena, tinha 30 funcionários, ele mesmo observou cada um, ele mesmo criou aquela planilha que todo engenheiro cria, que ele foi dando notas em cada quesito para cada um, da cabeça dele, e depois, no final, gente, a hora que chegou no início de dezembro, ele chamou um por um dentro da sala dele e aproveitou o momento para espinafrar todo mundo ali, e para mostrar os podres de todo mundo, e para mostrar a avaliação que ele tinha feito. E aí aproveitou para... Gente, e aí a gente começa a ver os absurdos, e que isso acontece por aí, tá? Às vezes é mais comum do que você imagina. O que ele tinha feito? Chamou o fulano de tal lá, que era um excelente funcionário do DP dele lá, falou, fulano, aqui, ó, falou os erros de tudo, você deixou a desejar nisso, você deixou a desejar nisso, você cometeu erros nisso, você cometeu erros naquilo. O cara já ficou assustado. E aí mostrou a nota. E aqui você tem uma nota. De 0 a 10, você ficou com a nota 5. O cara falou, meu Deus do céu, que tragédia. Jogou um balde d'água fria. E esse cara lá, que ganhou a nota 5 de 0 a 10, foi uma das melhores notas que teve. Eu falei, Jesus, eu não acredito que o cara cometeu esse crime. O pessoal falou, e pior que foi. Uma menina lá que ganhou a melhor nota foi 6. Gente, de onde o cara tirou essa ideia? A melhor nota foi 6, gente, de 0 a 10. Aí teve um monte de gente que ganhou nota 3, nota 4. Acabou com a vida de todo mundo, gente. Acabou com a moral de todo mundo. Tá todo mundo assim, a ponto de pedir demissão. E o cara achando que estava fazendo a coisa certíssima. Depois eu fui com um jeito também, porque a gente tem que, quando está dando consultoria, a gente tem que ir com um jeito para conversar com a pessoa, para tentar entender isso melhor. Né? Fui conversar com ele sobre aquela avaliação que eu tinha feito. Mas como é que você usou o critério? Eu soube que as notas foram baixas. Ele falou, mas o funcionário, você não pode dar nota boa demais para o funcionário. Não, senão ele fica se achando que já está bom demais. Daqui a pouco ele quer aumento de salário. Gente, eu falei, meu Deus do céu. A gente fala assim, eu não acredito que a pessoa está pensando. É porque não estudou isso, né, gente? Então, é aquilo que eu falei, nada contra o engenheiro. O engenheiro, eu até admiro demais, mas o cara não estudou RH na empresa, nunca estudou RH em lugar nenhum, abriu a empresa dele, cismou de fazer uma avaliação de desempenho e fez tudo errado. E daí dá um tiro no pé. Porque aquilo deu um efeito contrário, todo mundo revoltado. Então, a gente precisa, primeira coisa, quando está pensando em avaliar pessoas, né? O que eu estava falando ali, que o que a Venato falou, todos nós somos avaliados, é corriqueiro na nossa vida. Nas organizações também, as organizações estão
passando também a adotar sistemas de avaliação de desempenho. Só que tem uma metodologia que a gente vai ver. Existe uma metodologia para se fazer avaliação de desempenho. Que é isso que eu quero, a partir de hoje, mostrar para vocês como fazer uma avaliação de desempenho da forma correta, dentro de técnicas, dentro de metodologias, porque, voltando aqui rapidamente, a avaliação de desempenho, gente, ela tem que ser motivacional. A avaliação de desempenho é totalmente o contrário do que esse cidadão fez. Eu não vou citar nem nome nem dele, nem de empresa, nem nada, mas é um caso real. É totalmente o oposto. A avaliação de desempenho é um momento de você motivar o funcionário. A gente, quando for estudar treinamento e desenvolvimento, eu vou mostrar para vocês que esses dois conceitos, avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento, eles funcionam em conjunto. É como uma engrenagem. Você faz uma avaliação de desempenho, não é para chegar e humilhar o funcionário e mostrar os erros dele, não. Em primeiro lugar, observar o que ele fez de bom. Elogiar o que ele fez de bom, avaliar e levantar os aspectos positivos que ele teve, onde ele acertou, ressaltar o que ele acertou, para que ele continue fazendo as coisas, pelo menos naquilo que ele fez bem, para que ele ressalte aquilo lá e continue fazendo bem aquilo que ele fez bem. E aí, o que ele deixou a desejar não é chegar e mostrar os podres dele, não. É chegar e mostrar para ele aonde ele precisa de melhoria. E aí, gente, você já vem com o planejamento do treinamento e desenvolvimento, com o treinamento voltado para aquela parte que ele precisa de melhoria. Então, gente, olha só, aí a coisa funciona em conjunto. Ao mesmo tempo que você está avaliando o desempenho do seu funcionário, você já está apresentando para ele um planejamento de treinamento para suprir aqueles pontos, não é ponto negativo, é ponto onde ele precisa de melhoria. E mostra aquilo para ele, gente, isso aí funciona positivamente. E aí também você elogiou o funcionário, mostrou o que ele fez de bom, mas está mostrando, mas ao mesmo tempo que teve o lado positivo, você deixou a desejar nisso, nisso e nisso, mas a empresa já está preparando um treinamento agora, então a partir do próximo ano, você vai começar a ter treinamento nisso, você vai ter treinamento nisso, naquilo, que aí a pessoa, sabe, a pessoa tem que olhar para isso e pensar assim, nossa, que bacana, a empresa está me avaliando e a empresa está preocupada em me treinar, a empresa está preparando treinamento para mim, a empresa está pensando em me desenvolver. O cara vai falar, eu vou aproveitar esse momento para eu crescer na vida, eu vou ter treinamento aqui na minha empresa. Então, a avaliação de desempenho, ela tem que ser motivacional. Ela serve para várias coisas. A gente vai ver se não der tempo hoje, na próxima aula a gente vai ver os objetivos principais da avaliação de desempenho. Um deles é esse, é você motivar a pessoa. Não é muito diferente do que esse cidadão fez. Então, olha lá. O mesmo ocorre nas organizações, elas sempre se defrontam com a necessidade de avaliar os mais diferentes desempenhos, avaliar desempenho financeiro, humano, operacional, técnico, desempenho em vendas, e a gente avalia todas as áreas da organização, né? Como está a qualidade dos produtos, a produtividade da empresa, o atendimento ao cliente, tem formas de você avaliar isso tudo, a lucratividade. A gente vai ver no final dessa unidade as metodologias modernas, a gente vai ver que tem uma metodologia que chama BSC, Balanced Scorecard, que é uma metodologia que veio para mudar bastante a mente das pessoas. Ela já teve uma evolução, esse BSC, mas ela veio para mostrar que a empresa ela precisa avaliar todas as áreas da empresa. Então, a gente, quando monta o BSC, você pensa na parte financeira, na parte de funcionários, avaliar funcionários, avaliar o seu cliente, o quanto o seu cliente, a satisfação do seu cliente, analisar processos internos. Então, sabe, é uma coisa muito mais complexa do que isso que aquela pessoa tinha feito lá.
Afinal, elas são as pessoas que dão vida à organização. O desempenho humano precisa ser excelente em todos os momentos para que a organização tenha competitividade para atuar e se sair bem no mundo globalizado de hoje. Olha que bacana, professor. Só mais um slidezinho aqui. Deixa eu só ver aqui o que a gente tem. Só mais um slidezinho aqui, que eu já vou pegar e já vou encerrar, porque aí, pelo menos, eu já dei uma iniciada no assunto com vocês. Olha só, então, o que a Venato começa a falar? Alguns conceitos. A avaliação é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa ou de uma equipe, em função das atividades que desenvolve, das metas e dos resultados a serem alcançados, das competências que oferece e do potencial de desenvolvimento. Então, ele está falando que é uma apreciação sistemática, porque ela é um processo contínuo. Outro erro também que, às vezes, as empresas cometem, né? Eu já vi, uma vez eu estava falando com os alunos meus, nós já estava falando lá numa parte mais avançada da avaliação de desempenho, aí uma aluna falou, professor, então, lá na minha empresa eles estão fazendo errado. Eu falei, como que fazem lá na sua empresa, minha querida? Ela falou, não, sabe o que aconteceu lá na minha empresa? Eu estou lá há anos, tem anos que eu trabalho lá, professor. O que aconteceu? Nunca tinham feito avaliação de desempenho. Nunca tinham feito. Aí um dia anunciaram, gente, agora nós vamos passar a fazer avaliação de desempenho. Aí todo mundo já ficou meio preocupado, né? Que é um outro erro, que não preparam o pessoal para avaliação. E arrumaram um método também errado. Isso é um outro caso real. Não vou citar nomes, mas uma aluna relatou isso. Aí falou, sabe o que fizeram, professor? No final do ano, eles passaram um questionário lá para a gente responder, nos avaliando e tal. A gente pegou lá, respondeu um monte de pergunta, entregou lá para o diretor da empresa. Aí, para início de conversa, não deram nenhum feedback, não falaram nada. A gente vai ver que a avaliação de desempenho, você tem que dar um feedback. Isso é que é o importante. E o feedback, a gente vai ver também, a gente vai ver no momento oportuno, que tem a forma certa de você dar feedback. Você viu como é que a forma como eu falei aqui? Primeiro mostra o lado positivo, primeiro você elogia. Você nunca pode chegar e dar só o feedback negativo. O feedback é um retorno, né? Ter uma conversa e mostrar o retorno da avaliação para a pessoa. Igual esse cidadão fez. Só deu feedback negativo e destruiu todo mundo. Mas aí a menina falou, não deram feedback. Passaram um questionário, a gente respondeu e entregou, pronto. No outro ano, a avaliação de desempenho, estava lá nós de novo, deram o mesmo questionário. A gente foi lá, respondeu o mesmo questionário um ano depois. Entregou lá para o diretor, também não deram feedback. Quando foi no outro ano, não teve. Aí não teve mais. Aí depois, passou no outro ano, a gente soube também que não ia ter. Aí, professor, eu fui lá e conversei com a minha gerente. Só perguntei, meu gerente, a gente começou aí a ter avaliação de desempenho, teve 2 anos, e depois parou. E eu soube que não vai ter mais. A gente não vai ter mais. Aí a gerente falou assim, não, sabe por quê? Porque ficar também, vocês já responderam o mesmo questionário 2 anos, aí também ficar todo ano respondendo o mesmo questionário, para quê? Não tem necessidade disso, não. Eu falei, nossa senhora, meu Deus, dá vontade de chorar. Eu falei, não acredito, sabe? Gente, olha só, isso foi uma aluna que me falou, caso real, isso a gente vê por aí, esses erros. E aí a diretoria implementou, sem saber, metodologia, sem nada, aí olha e fala, esse negócio aqui não está resolvendo nada, não, vamos parar com isso, está dando trabalho. Está dando despesa para nós, vamos parar. Ele está usando a técnica toda errada, tudo errado, metodologia errada. Aí não dá resultado nenhum. A avaliação de desempenho, ela tem uma metodologia e tem uma sistemática toda, por isso que o Renato falou, periodicamente você tem que avaliar, tem as metodologias corretas, nós vamos ver. A gente está só o segundo slidezinho, as próximas aulas nós vamos ver. Só para encerrar, o que ele fala lá? Ó, a avaliação, segundo parágrafo, é um processo dinâmico que envolve o avaliado, seu gerente. Você tem que envolver a pessoa que está sendo avaliada, tem que dar um feedback, seus relacionamentos, e representa uma técnica de direção. Gente, importantíssimo entender isso. Ó.
Olha lá, uma técnica de direção imprescindível na atividade administrativa de hoje. É uma técnica de direção, tem que dar direção para o seu funcionário. Você, quando faz avaliação de desempenho, o que eu falei aqui? Você avalia e já mostra para ele um planejamento de treinamento, já mostrando a direção. Aquilo, a gente vai ver que hoje a avaliação, você avalia através de indicadores. Você faz um planejamento de indicadores para o futuro, de objetivos e metas para o funcionário. Periodicamente você vai avaliando e vai mostrando para ele o rumo que está seguindo, por que ele não está conseguindo, e vai mostrando para ele o caminho que ele tem que seguir, para onde ele tem que caminhar, vai dando uma direção para todo mundo. Só para encerrar, vamos lá. Último parágrafo. É um excelente meio pelo qual se localiza problemas de supervisão e gestão, de integração de pessoas, de localização de possíveis dissonâncias ou carências de treinamento. Eu não falei? Ele serve para você avaliar o treinamento que você vai utilizar. De construção de competências, consequentemente estabelecer programas para melhorar continuamente o desempenho humano. Jesus amado. Vamos parar por aqui, que ó, na próxima aula, já vai dar... Na próxima aula, eu vou pegar no final daquele slide ali, do slide 2, mas já deu para você ver, eu acredito que vocês já devem ter percebido o caminho que isso vai tomar. E a importância dessas próximas aulas aí sobre avaliação de desempenho. Então, gente, eu peço o seguinte, evitem de faltar à toa. Vai ter a aula gravada? Vai. Mas aqui, gente, depois eu vou querer ouvir vocês. Hoje foi uma aula que eu falei muito, porque é uma aula de apresentação. Eu estava apresentando a disciplina para vocês e tal. Depois eu vou querer ouvir também, porque eu sei que tem muitos de vocês que já estão trabalhando. A gente não precisa falar aqui nome de empresa nenhuma, não. Né? Mas saber como é que a sua empresa faz avaliação, para a gente poder analisar e ver. Não é para ficar aqui falando mal de empresa, não é isso, não. Para a gente poder entender, para você entender os erros que tem por aí afora, para que você não cometa num momento que você for aplicar uma avaliação de desempenho na empresa que você estiver trabalhando e com a sua equipe, né? Pessoal, já falei até demais, mas para início de conversa, me dizem se foi legal, acharam interessante a matéria? Estão motivados aí para o nosso curso? Beleza. Beatriz, Josué, Vanessa, muito obrigado aí por todos terem participado, tá? Amanhã eu estou mandando a aula gravada para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Qualquer dúvida que tenha, valeu, Beatriz, obrigado aí. Qualquer dúvida que tenha, meu WhatsApp está lá, podem me acionar. Fiquem todos com Deus. Amanhã já é sexta-feira, um excelente final de semana para todos. Até a próxima quinta. Um beijo no coração. Fiquem com Deus aí.